Oi, pessoal, novamente. Então, agora para a aula dessa última sexta-feira, a gente vai falar, então, por fim, da conjuração dos alfaiates, continuando no capítulo Colônia versus Metrópole, tá bom? Novamente, a Laima, ela não coloca nada muito extra daquilo que a gente já conhece sobre a conjuração dos alfaiates, tá bom? Só algumas pequenas outras informações. Uma delas que ela coloca já no começo do texto é que inicialmente teve uma rebelião mais intelectual antes da rebelião chamada Conjuração dos Alfaiates, tá bom? Mas ela não aprofunda muito sobre isso, ela coloca o nome dos participantes, fala que eles foram presos, que tiveram todo aquilo que tinha de material intelectual, como livros e manuscritos, foi confiscado, mas posteriormente eles foram soltos, tá bom? É mais isso que ela fala sobre antes, tá? Mas depois, com relação à conjuração dos afetos mesmo, ela acrescenta poucas coisas, mas eu vou tratando com vocês com o passar da aula, tá bom? Então, o que a gente tem aí como início para que essa conjuração acontecesse? A gente tem que a independência do Haiti, ela ajudou o Brasil nesse momento de duas maneiras. Financeiramente, né, na parte da economia, e intelectualmente. Por quê? Eu vou falar do intelectual, que é uma coisa mais pontual, né? Ela serviu como inspiração principalmente para a conjuração dos alfaiates, tá bom? Então, além dos ideais iluministas, a gente tem também aí a independência do Haiti como ideal a ser alcançado, tá bom? Nós temos, então, economicamente falando, que por conta dessa independência, né, a produção de açúcar no Haiti ficou comprometida. Isso fez com que o exterior começasse a procurar pelo açúcar brasileiro novamente. Então, nós temos aí um aumento do valor do açúcar, tá bom? A volta, né, das plantações de cana, então, um aumento dessas plantações de cana e, consequentemente, uma diminuição da plantação de gêneros alimentícios, tá? Que foi uma solução que eles tinham encontrado depois do boom da cana, né, e do boom das minas, e aí agora eles estão voltando para a cana-de-açúcar. O que é que gerou, o que foi o plano de fundo para que a gente tivesse esse problema na Bahia? Foi a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 63, que fez com que tivesse um empobrecimento de Salvador. E aí os altos impostos que a coroa queria, eles não estavam conseguindo pagar, era meio que inviável. E quando teve essa mudança das plantações para a cana novamente, a gente tem uma diminuição de toda a comida presente na Bahia, gerando fome na população, obviamente, tá? Isso faz com que a gente tenha um terreno fértil para que as ideias iluministas e também as ideias ali da independência do Haiti chegassem à Bahia por meio da maçonaria, tá bom? Nós temos aí que essa rebelião ela foi muito ampla e foi a mais ampla e popular das rebeliões coloniais, tá? Porque por mais que a gente tivesse aí alguns intelectuais no fundo ajudando, a gente vê que a participação popular é superior ao que a gente pode chamar de uma elite intelectual, tá bom? Eles queriam realmente fazer uma oposição a essa elite econômica e social, tá? Então, quem eram os participantes? A gente tem aí padres, profissionais liberais que são médicos, advogados, alguns membros da elite colonial e principalmente sapateiros, ex-escravos, soldados e vários alfaiates, que era a camada mais pobre, tá? É por isso que se chama Conjuração dos Alfaiates, porque a maioria era alfaiate. Coloquei aí para vocês os 4 líderes, tá? Que foram os 4 mortos pelos portugueses, tá bom? E coloquei assim um pouco da origem, o que eles faziam e quando eles morreram, tá? Quais eram os objetivos dessa conjuração? Era o fim do domínio português na Bahia, a proclamação da República, a liberdade de comércio,
o fim da escravidão, o fim das diferenças raciais e aumento do salário dos soldados. Por ter um caráter mais popular, a gente vê que aí a gente já tem o fim da escravidão, das diferenças raciais como objetivo do movimento, tá bom? O primeiro, e vamos dizer assim, único ato que se teve da Conjuração dos Alfaiates foi em 12 de agosto de 1798, que eles espalharam cartazes pela cidade falando contra as coisas que eles achavam erradas, né, e falando dos seus objetivos, para chamar o povo para a revolução. A Laima coloca que até se falava em fazer esse levante com os saques e assassinar autoridades. No caso, a gente tem aí o governador sofrendo esses ataques por meio dos revoltosos, tá bom? A revolução em si, a gente não tem muitos documentos, mas os cartazes que sobraram mostram essa influência iluminista e haitiana presente neles, tá? E eles realmente queriam tratar as pessoas com violência, para eles não tinha problema isso, tá bom? Existem alguns outros líderes também que ela coloca mais para o final, tá? E mostra também que essas pessoas que estiveram presentes junto com esses 4 líderes, que foram os principais, né, que eu elenquei para vocês, eles continuaram ainda presentes na vida política do país. Eles não foram mortos, mas continuaram ali presentes, tá bom? E por que não foi para frente a Conjuração Baiana, que é um outro nome da Conjuração dos Alfaiates? Porque traidores os denunciaram, da mesma maneira que aconteceu com a Inconfidência Mineira, levando os participantes à prisão e os líderes condenados à morte, tá? Por que os negros e os mulatos foram punidos com rigor? Exatamente por aquilo que eu já disse na aula passada, porque a pena ela era muito mais medida pela cor e a situação social da pessoa do que pelo que ela realmente tinha feito, tá? Houve uma tentativa por meio da Defensoria dos Líderes de mostrar que eles eram iletrados e que por conta disso eles não poderiam ter escrito os cartazes, mas aí fizeram uma comparação de letra e viu-se realmente que era um dos líderes que tinha feito, né? E o que essa rebelião mostrou para as camadas mais ricas da sociedade? De que ideias revolucionárias estavam começando a chegar nas camadas mais populares e numerosas. Então, dando um medo de que algo maior pudesse acontecer no Brasil, né? E eu achei interessante isso que ela fala no fim do texto aqui, de que a Revolução Haitiana trouxe medo, né, para o Brasil, porque pelo que eu entendi da leitura do texto e do que eu cheguei a procurar, parece que no momento da independência haitiana houve morte das pessoas da elite. Então, eles ficaram muito preocupados com isso, que se as camadas populares começassem a efervescer e querer tomar as rédeas da situação, ia ser uma realidade igual à haitiana. E por isso que eles tiveram então uma resposta mais conservadora e autoritária durante o processo de independência do Brasil, tá? E como eu já havia dito, muitos intelectuais continuaram presentes dentro da política, mas também na luta contra a coroa portuguesa, tá bom? Com relação à Conjuração dos Alfaiates, é isso. Acredito que o próximo texto que a gente vai tratar vai ser um que tem presente lá naquela biblioteca que a FEUC disponibilizou para a gente. Depois eu passo para vocês o nome do texto, tá bom? Não me lembro o tamanho dele, talvez eu acabe dividindo ele em 2 aulas, mas eu ainda vou ver isso certinho e falo para vocês depois, tá? E vai ser sobre como a igreja se comportou no Brasil durante o período colonial, tá bom? Por hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.